Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Fala Aí. Hoje vamos falar da alegria que nós estamos aqui, porque muita gente, está sendo vacinada finalmente. Parece que a vacina agora deu uma acelerada no nosso Brasil. E por falar em vacina, a gente tem que falar de coronavírus. Falar em coronavírus tem que falar da Covid, que é a doença. Mas o programa de hoje é voltado exatamente para o pós-coronavírus ou o pós-Covid-19. O que você vai fazer depois que passar a pandemia? O que você quer fazer depois que passar a pandemia? Abraço, Cleiton Souza. Já estamos também ao vivo, simultaneamente, através da rádio valefm.net.br, tá? Aos ouvintes da Vale FM Digital, essa rádio que já é um grande sucesso em Pedreiras e região, em todo o Brasil, por que não dizer no mundo? Porque a internet hoje é no mundo, né? Nós estamos hoje no mundo, aqui na palma da mão. Estamos aqui na palma da mão. Então eu quero saber de você, o que você está pensando em fazer quando acabar a pandemia? Quais os seus planos? Eu fiz essa pergunta, Cleiton Souza, que já estamos ao vivo. Que bom, Cleiton, um abraço a você e a esposa, tá? E a todo o pessoal da rádio valefm.net.br. O que você vai fazer após a pandemia? Quais os seus planos? Eu fiz essa pergunta aqui, que é o tema de hoje, e muita gente me respondeu. É engraçado, né? O que as pessoas pensam, mas é o direito de todos pensar. Deixa eu ver se vai dar para eu fazer aqui, né? Buscar aqui, atualizar o nosso Instagram no computador para ver se eu já mando uma boa noite aqui para vocês que já estão entrando. Eu quero dizer também que hoje, além da gente falar do que a gente vai fazer após a pandemia, qual o sonho, o que vamos realizar depois da pandemia, sabemos que não está tão longe, que Deus é grande, né? Nós vamos ter aqui a participação da psicóloga, a Jéssica Saturnino, que vai conversar com vocês também, que ela entende do assunto, né? Psicologia antes e após a pandemia, alguma coisa assim, né? João, grande João Wellington, boa noite, João. Coutinho Neto, meu querido Coutinho Neto, rapaz, um abraço, grande radialista, grande comunicador, grande jornalista, grande blogueiro, Coutinho Neto. William, boa noite. Marinete Souza, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui na nossa live, tá? Deixa eu ver, um abraço aqui para Ana Carolina Oliveira também. Quem mais aqui? A Marinete Souza. Tá aqui mais uma passadinha, para daqui a pouco a gente já chamar aqui também a nossa convidada, né? Deixa eu ver aqui, Ana Carolina, deixa eu ver se tem mais gente aqui para eu mandar um abraço também, tá? Na hora que eu vou baixar aqui, Kleina, né? Kleina, isso. Grande Coutinho Neto, um abraço, meu querido, Kleina. Então é o seguinte, olha, hoje tem um brinde do Baratão do Povo. No final do programa vamos fazer aqui uma pergunta. Quem responder certo em primeiro vai ganhar, sabe o quê? Um kit de tapete para cozinha. Promoção Baratão do Povo. Baratão do Povo está com uma grande promoção durante todo o mês de março. O mês de março termina amanhã, mas a promoção do Baratão do Povo continua para você, tá? Então nós vamos dar aqui no final do programa um kit de tapetes para cozinha, né? Serve se o homem ganhar, dá pra esposa. Se a esposa ganhar, bota de casa. Se o cara é solteiro, dá pra namorada. Então, ele tem, assim, alguma serventia assim. Minha querida Amanda Jordânia, né? Jordana, um abraço. Grande Amanda, um abraço, Amanda. Um abraço ao Genesa, a Amanda, a esposa, os filhos também, acompanhando o nosso Fala Aí, que já é um grande sucesso às terças-feiras. Leandro de Araújo, boa noite. Ednilson. Um abraço, Ednilson, boa noite. Salve, salve, Sandro, grande Leandro Araújo, boa noite, meu querido. Salve, Leandro. Um abraço para você. Deixa eu ver aqui se a nossa querida Jéssica Saturnino já está por aqui, né? Já está por aqui a nossa querida Jéssica Saturnino, né?
não é possível participar. Por que, que a Jéssica não vai participar, né? Deixa eu ver o que, que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar de novo aqui se ela vai mandar o convite para a gente aceitar, né? Tá bom? Estou aqui aguardando, portanto, a nossa psicóloga e atual secretária da Mulher, hoje de Pedreiras, que é a Jéssica Saturnino. Grande Frank, rapaz, o cara adora Raul Seixas, que é uma beleza, né, Frank? Um abraço para você, Sara, Raíra, Dona Célia e todo mundo aí acompanhando o nosso Fala Aí. Boa noite para também a Dona Esté Barreto, minha esposa. A Jéssica já chegou aqui, né? Isso. A Ruth, minha filha, Petró, meu genro, os netinhos, né? João Luca, Pedro Gabriel e Clara Maria, as belezuras aqui da minha vida. Deixa eu já dar aqui uma boa noite para nossa convidada, Tonino, que ela é psicóloga, tem também um irmão que é psicólogo, né? E nós já até conversamos algumas vezes, né, sobre exatamente sobre a pandemia. E já está com a gente aqui nossa querida Jéssica. Ô, doutora Jéssica, boa noite, minha querida. Bem-vindo aqui ao nosso Fala Aí. Fica à vontade. Olá, boa noite. Eu não estava conseguindo ouvir para mim aqui. Ah, Boa noite a todos. boa noite. Como é que você está? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tô bem, tô muito bem. Você? É um prazer, mas eu adoro os seus convites, sempre aceito, de prontidão. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Me sinto honrado em ter vocês sempre participando comigo, você, seu irmão, sempre que a gente precisa para conversar sobre psicologia, né? E hoje, como o tema que hoje o debate aqui no programa é o que fazer após Covid, né? O que você está preparado para fazer? Voltar à vida normal? Eu fiz algumas perguntas aqui, Jéssica, que deu umas respostas engraçadas. O cara colocou aqui, ganhar dinheiro, uai. Né? Acho que esse era, acho que esse era. Ganhar dinheiro, Tá uai. difícil para todo mundo, viu? Tá difícil. Essa questão financeira, eu acho que todo mundo está querendo retomar suas vidas, né? Seus É trabalhos. verdade, isso. Nós enfrentamos, aliás, estamos enfrentando um momento muito difícil. E é para todos, viu? Em todas as áreas. Aí uma pessoa disse assim, vamos fazer um culto em ação de graças para agradecer a Deus, né, por ter nos livrado desse vírus. Muito importante isso. Outro disse assim, Eu também vamos concordo. visitar. O outro disse, vamos visitar as famílias, abraçar os amigos, os parentes, matar a saudade. Aí o outro disse assim, vamos fazer uma viagem, né? Para a gente também comemorar alguma coisa. E são inúmeras as respostas em relação ao nosso tema, o que você vai fazer após o Covid. Quem quiser também participar, um abraço, minha querida Ana Glenda aqui, Sara Barreto, deixa eu ver quem mais aqui, Magalhães, né? Ireu Magalhães, Ana Célia, um abraço. Love Sure, um abraço também, pessoal da Love Sure, isso. Então, como esse tema, eu acho que é um tema psicológico, né? Podemos dizer assim, Sim. né, doutora? O que a senhora diria nesse momento às pessoas do que elas estão pensando com relação após o Covid? O que fazer após o Covid? O que é isso na cabeça das pessoas? Fique à vontade. Certo. Sandro, eu vejo assim por dois lados, né? Realmente nós estamos enfrentando um momento muito difícil, né? A gente vem aí comprometendo o nosso trabalho, a nossa família, né? O luto está sendo uma questão muito presente, muitas pessoas perdendo, né, seus parentes, perdendo pai, perdendo mãe. Então, assim, é um momento muito difícil para todos, mas é um momento também de reflexão. Porque se nós pararmos um pouco para pensar, né, a gente sempre tende a colocar o que nós queremos fazer como algo muito distante, né? O que eu vou fazer após a pandemia, mas o que eu estou fazendo agora, né? Será que nós precisamos passar pela pandemia para poder valorizar a família, por exemplo? Porque nós Uhum. falamos, eu vou dar mais valor para minha família, eu vou estar mais presente. E agora? A gente está fazendo alguma coisa para estar presente? Porque para Isso. estar perto, não precisa eu estar ali de corpo,
né? Eu estou sendo presente, eu estou cuidando de longe. Então, acho que a gente pode pensar por esse lado também, né? Claro que não dá para fazer tudo que a gente tem vontade, né? Não podemos viajar, não podemos estar no mesmo lugar que o outro, né? O trabalho compromete, o estudo compromete, mas assim, o que que eu estou fazendo agora para que eu possa fazer quando a pandemia passar? Eu vou ter condições para realizar algumas coisas, né? Porque tem coisas que dá para a gente fazer. E só quando a pandemia passar, é tão incerta a nossa vida, é tão incerto o dia de amanhã. Será que eu vou pegar Covid? Será que eu não vou pegar Covid? Será que eu vou ter saúde? Será que eu não vou? Então, assim, é um momento também de parar e dizer: ei, eu posso viver hoje, eu posso fazer alguma coisa hoje, eu posso cuidar hoje, eu posso amar hoje, eu posso estudar hoje. Existem milhões de possibilidades para a gente fazer milhões de coisas. Então, assim, o que que falta? As pessoas procrastinam muito, né? Sempre deixam para depois. E eu acredito que isso é um ponto muito negativo. Nós estamos ficando muito preguiçosos para tudo, em todas as áreas, em todas as circunstâncias. A gente sempre está adiando, adiando, adiando. Eu, por exemplo, eu tenho algumas vontades também de fazer após a pandemia. Eu tenho algumas coisas que eu não fazia antes, que eu pretendo fazer depois. Será que eu já estou fazendo agora também? Será que eu já estou tentando? Né? Então, é um ponto importante para que a gente reflita sobre. A senhora foi bastante requisitada de um ano para cá, que nós já estamos já com um ano dessa pandemia, com relação ao fator psíquico. Sim, com certeza. Na verdade, aumentou muito os transtornos psiquiátricos, a procura por terapia, né? E eu acho que até, claro que a gente não pode dizer que nós ganhamos, porque se trata de saúde, né? E se as pessoas estão adoecendo, claro que nós não estamos ganhando. Mas eu vejo também uma valorização da profissão, uma valorização de reconhecer que eu preciso de ajuda, porque as pessoas têm uma resistência em buscar ajuda. E nesse momento que nós estamos vivendo agora, as pessoas conseguiram reconhecer, né? Conseguiram dizer, não, agora é o momento, eu preciso de ajuda, eu preciso de um apoio, eu preciso de um profissional. Então, os transtornos psiquiátricos aumentaram, né? O número... Na verdade, as pessoas já tinham alguma tendência, né? Já tinham alguns quadros de ansiedade ou depressão, e isso com certeza acabou que aumentando, né? E piorando alguns casos. Então, a busca por profissionais de psicologia com certeza aumentou, sim. O que mais foi afetado, doutora, nessa pandemia? Foi o homem ou a mulher? Ou podemos dizer também que crianças, idosos também sentiram muito essa pandemia no fator psíquico? Certo. Sandro, como você mesmo disse, eu acho que todos sofreram, né? Todas as parcelas da sociedade se comprometeram de alguma forma. Mas, se a gente parar para analisar, nós podemos identificar que a mulher, como sempre, ela acaba que sofrendo mais, né? Primeiro que a mulher já tem uma tendência maior a ter algum tipo de transtorno psiquiátrico, né? Segundo que, nesse momento, a mulher que já era sobrecarregada, como que ela ficou? Se ela já era sobrecarregada. Então, assim, os filhos não estão estudando, estão em casa, e a mulher precisa cuidar da casa, dos filhos que não estudam mais, precisam ensinar os filhos as tarefas. Claro que eu estou falando da grande maioria, nem toda mulher tem filho, nem toda mulher é casada, nem toda mulher tem uma Isso. família, né? Mas a gente está falando aqui da grande maioria, que é bom generalizar, porque a gente acaba aqui abrangendo um público maior. Então, as mulheres, Uhum. com certeza, elas vêm sofrendo mais. E tem a questão da violência doméstica, que aumenta com o convívio, né, familiar, e daí vai desencadeando vários outros transtornos. Então, assim, a mulher sempre vai sofrer mais os impactos de uma pandemia ou de qualquer outra coisa que aconteça, porque a mulher, ela sempre faz diversas funções, ela sempre está em diversos lugares, né? Vamos ver, vamos colocar um exemplo de um homem, né? O que ele sofreu, quais os impactos, né? O homem geralmente é o provedor, vamos dizer assim.
Claro que hoje a figura da mulher ela é independente, ela está trabalhando, mas vamos falar daquele homem que trabalha o dia inteiro e que cuida do seu lar, né? Então, Certo. no começo da pandemia, ele ficou um pouco prejudicado. E aí, como que faz isso? Porque ele estava acostumado a trabalhar o dia inteiro e tem algumas funções que não tem como você fazer em casa. E de repente você precisa parar. Ei, você não vai mais trabalhar e não vai mais ganhar dinheiro. E agora? E a minha responsabilidade? E tudo que eu tenho que fazer? Quem vai sustentar a casa? Como que meus filhos vão comer? Como que minha mãe vai ficar? Então, assim, são uma série de questões. Então, vamos ver uma mulher. A mulher que trabalhava fora, mas que cuidava dos filhos, e aí os filhos estudam, agora não estudam mais, e está em casa cuidando, ensinando, e aí acaba que se estressando mais. A jornada que era dupla, agora é tripla, enfim, está só crescendo, né? Então, o acesso, né, à saúde, a serviços de saúde é mais difícil, né? Nem todo mundo vai, nem todo mundo tem acesso à saúde, nem todo mundo tem esse interesse. E muitas vezes as pessoas ficam tão sobrecarregadas que não cuidam de si, né? Ou seja, não é o meu problema, é o problema que eu preciso resolver. Então, eu estou ali adoecendo porque eu preciso dar conta de tudo e eu não tenho tempo de me cuidar. Então, eu nunca sou levada em consideração. Eu não sou prioridade. Eu não preciso parar para cuidar de mim, visto que tem várias pessoas, né, que precisam da minha ajuda. Então, a mulher ela não tem essa, nós já temos esse comportamento de não cuidar de si, de não olhar para si, de não, enfim. Então, as mulheres sim acabam que sendo mais prejudicadas, sem dúvida. A senhora disse no começo que será se a gente só pode estar perto da família, abraçar um parente, abraçar um amigo, visitar um parente, visitar um amigo após a pandemia, né? E não parou para pensar que devia ter feito isso lá no passado, né? Uma coisa muito importante que as pessoas têm que colocar na cabeça que o tempo somos nós que fazemos, né? O tempo somos nós que Exatamente. fazemos. Então, a distância, às vezes, do parente é imensa, é imensa. Mas há um momento que ele precisa de pelo menos um alôzinho, um abraço virtual, alguma coisa assim, para não cair no esquecimento. Aí vem aquela situação. Eu fiquei dentro de casa com a família, percebi o quanto foi importante, eu estava vendo minha família, eu não dava atenção para o meu filho, não dava atenção para minha esposa, não dava atenção para um amigo, e hoje eu vejo que parece que foi obrigado a gente passar por toda essa situação para ver que nós estávamos necessitando desse momento de carinho, desse momento de aproximação, apesar dos pesares, né, doutor? Exatamente, concordo plenamente. E assim, a gente sempre adia as coisas, né? É quando um dia eu vou fazer alguma coisa, um dia eu vou ligar para minha avó, um dia eu vou fazer. Então, assim, ninguém está fazendo nada, na verdade, né? O que que nós estamos fazendo? Porque é tudo muito distante. Nós temos uma tendência a colocar as coisas muito distantes, né? Eu vou amar mais, eu vou ter mais empatia. Ótimo, foi um momento mesmo de todo mundo parar e perceber e valorizar algumas coisas que estavam ficando esquecidas. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente está resgatando agora é justamente isso, os nossos valores, né? É dar importância para aquilo que é importante, né? A gente acaba trabalhando muito, a gente acaba fazendo tudo muito, né? Mas o que é mais importante a gente deixa de lado, né? E aí tem duas vertentes. Ao mesmo tempo que eu aprendo a valorizar a minha família, eu estou super estressada porque eu estou sobrecarregada. Então, como que a gente consegue lidar com isso? Porque ao mesmo tempo que eu não estava, não tinha esse convívio, né? Por exemplo, as pessoas passavam a maior parte do tempo trabalhando, né? E aí foi o momento de parar e ficar em casa. Aí as pessoas precisam sentir isso. Como que é só ficar em casa? Como que é cuidar dos filhos? A gente precisa abrir os olhos, a gente precisa perceber, porque nós estamos ficando insensíveis a algumas coisas. É como se a vida está passando e a gente não está valorizando o que de fato é para ser valorizado. Então, acredito sim que esse é o momento da gente parar e mudar mesmo. Porque se também a gente pensar bem, a pandemia ela veio trazer
uma coisa que ia acontecer de alguma forma, né? Por exemplo, trabalhos remotos, né? Uhum. Estudo, né, à distância. Então, ela adiantou, ela trouxe algo que iria ocorrer em algum momento da nossa vida. Só que isso foi de repente e ninguém estava Foi, preparado. foi um futuro precoce, né, doutor? Isso, nós estamos vivendo um futuro e assim, pegou todo mundo de surpresa, ninguém foi avisado e simplesmente a gente fala também de uma pandemia, de pessoas morrendo a todo instante, de uma doença muito séria. E nem isso a gente, muitas pessoas nem prestam atenção, né? Levam na brincadeira como se não fosse algo importante. E muita gente nem acredita que assim, isso é muito sério, né? Em um momento como esse número de mortes assim exorbitante. Tem pessoas que dizem que não existe pandemia, que não existe Covid, que é coisa inventada. Então é muito sério, né? É muito sério e trouxe algumas coisas que iam acontecer em algum momento da nossa vida. Mas eu vejo como fator principal parar e olhar quem está do nosso lado, valorizar quem está com a gente, amar mais, sem dúvida. Eu acho que resgatou um pouco disso, do amor, de ouvir o outro. A gente não tem paciência, né? Se tratando de idosos, principalmente, que é a população que mais sofre. Quantas vezes tem um idoso e ele quer conversar, mas as pessoas não têm paciência. Ninguém quer ouvir, né? Os jovens também, né? Não tem muita paciência. Então, assim, é o momento de parar e de dar atenção. Nós somos muito egoístas, né? A gente precisa parar e ver que não é só a gente que está ali, não é só o nosso coração, não é só a nossa vida. Tem outras pessoas, a gente não faz só o que gosta. Então, eu acredito que vem resgatando nossos valores. O reinventar, essa palavra reinventar, né, foi uma ocupação muito grande para todos nós, né, que somos profissionais de uma área ou de outra, mas tivemos que reinventar para poder conseguir enfrentar não só a tal da pandemia, mas também a própria crise financeira. Reinventar. Isso ajudou algumas pessoas nesse período, doutora Jéssica? E Sandro, eu vejo assim que às vezes algumas pessoas elas têm tudo para crescer e para empreender, mas de certa forma ela não tem aquela coragem, ela não tem aquele Uhum. impulso, né? E como tudo na vida tem um lado positivo e negativo, eu vejo isso como um lado positivo, né? Muitas pessoas se reinventaram, né? Conseguiram empreender de alguma forma, sabe? Tinha aquele sonho antigo de vender alguma coisa, de confeccionar alguma coisa, mas não se sentia Uhum. capaz, achava que não era o momento, achava que não tinha muito, né? E as Não tinha pessoas se viram em tempo. uma que não tinha tempo, e as pessoas se viram numa situação, ei, é agora ou nunca, ou eu faço, ou eu vou passar necessidade. E aí foi lá e que as pessoas tiveram coragem, né? Aquela coisa, você precisa começar de onde você está, com o que você tem. Então as pessoas fizeram isso, né? Sem coragem, sem suporte financeiro suficiente. E aí a gente pensa, então não precisava de tudo isso, não precisava ter um dia certo, não precisava ter uma quantidade de dinheiro X para eu investir, não precisava. Então as pessoas tiveram uma iniciativa, foi um pontapé, dizer, ei, é agora, precisa ser agora, se não for agora, talvez eu não, né, não vou ter uma oportunidade maior. Então eu acredito que foi até um incentivo, muita gente empreendendo, muita gente dono do seu próprio negócio, né, investindo, e isso é muito bom, Uhum. porque todo mundo a gente tem que entender que nós temos sim potencial, só que nós não acreditamos, né, na gente. A gente está sempre ali incentivando o outro, mas a gente esquece de si. É aquela coisa da autogentileza, né? Quando alguém vai falar para você, eu tô com um plano de montar um negócio, mas eu acho que não vai dar Uhum. certo, não sei o que e tal. E aí a pessoa, não, vai dar certo, você tem que persistir, você tem. E quando você tem os seus sonhos, você não faz assim com você mesmo. Você não tem essa autogentileza, essa autocompaixão. Você não se olha assim, né? Você não tem esse pensamento positivo para si próprio. Então, eu acredito que
deu uma alavancada aí em muita gente. Isso é muito bom, porque a pandemia vai passar, né? E muita gente vai conseguir sair da pandemia, às vezes muito melhor do que estava anteriormente, né? Com o seu negócio, trabalhando. Isso é que é o importante. Tem o lado bom também. Doutora, e o fator saúde, como é que as pessoas estão se preparando para enfrentar tudo isso depois dessa pandemia? A gente sabe que ficam, né, as sequelas, não só na pessoa que foi contaminada, mas na própria família que sofre tão quanto a própria vítima dessa doença, né? E Sandro, eu não ouvi o início da tua pergunta, tá falhando um pouco a internet. Eu perguntei o seguinte: como é que fica o fator saúde dessas pessoas que passaram por tudo isso, né, estão aos poucos se reerguendo, mas não só ela, como a própria família, os próprios amigos também, ficam afetados, ou ficaram afetados, principalmente quando houve óbito em relação a isso. Como é que essas pessoas vão se preparando aos poucos depois dessa pós-pandemia? Certo. Nós temos dois pontos, né, que a gente precisa levar em consideração, né, duas parcelas. Primeiro, aquelas pessoas que tiveram Covid, né, e estão se recuperando ainda, como você falou. Muita gente, cada organismo reage de uma forma, né, mas Sim. nós temos aí algumas coisas que são gerais para todos. E por outro lado, nós temos os familiares das pessoas que tiveram Covid, né, mas infelizmente não conseguiram aí passar por isso de maneira, né, não conseguiram alcançar aí a vida. Então, a gente tem assim o luto, né? Vivenciar o luto é muito difícil e é um processo. E é um processo às vezes lento, gradual, para alguns é vivenciado de uma maneira mais rápida, menos dolorosa, mas é assim, depende de cada um. Tem pessoas que vivenciam luto, não sofrem, não deprimem, mas tem outras que adoecem. E às vezes os danos emocionais trazidos pelo luto, eles são irreversíveis, né? Então, assim, é uma questão aí que a gente precisa ter muita paciência e a gente precisa validar isso, né? A gente não precisa ver isso como normal. Porque o que que acontece? Nós banalizamos o sofrimento. Já que todo mundo está morrendo, já que todo mundo está perdendo alguém, ele tem que superar, porque a gente está vivendo uma pandemia, mas não é assim, né? É alguém que você ama que não está mais aqui, né? E é como que nós vamos vivenciar esse luto? Tem pessoas que Uhum. aceitam, tem pessoas que levam meses, tem pessoas que levam anos. O que que nós podemos fazer? Porque eu sempre vejo assim, o que que eu posso contribuir para a vida do outro, já que a gente está falando de empatia, já que nós estamos falando de Uhum. amor, de valores. Então, assim, como que eu posso ajudar essas pessoas? Né? Eu acredito que a gente precisa entender o sofrimento do outro, ouvir o sofrimento do outro, né? E não achar que ele deveria se comportar da maneira que eu, né? A gente não pode orientar o outro com base na nossa história de vida. Ah, se eu tivesse pedido, ah, não chora, porque as pessoas falam assim, né? Ah, não chora, vai passar. Não, tem que chorar. Ei, talvez não passe, né? Talvez vai demorar muito para passar. Então não é dizer para de chorar, porque as pessoas ouvem em um certo momento. Primeira semana ali, você está vivenciando seu luto e quem está perto está entendendo. Mas passa um mês, as pessoas já querem que a gente esteja assim prontos para a guerra, né? Desconsiderando tudo. Então não é assim. Cada um vivencia o luto de uma maneira. E a gente precisa entender isso, ouvir o outro e validar os seus sentimentos, já que nós estamos falando de empatia, né? A gente precisa entender que é um sofrimento e que às vezes ele demora muito tempo para passar. E aí tem a fase da negação, tem a fase da depressão, que é natural do luto. Estar deprimido não significa dizer que eu tenho um transtorno psiquiátrico. Não precisamos nos atrelar a isso, a diagnóstico, né? A gente só precisa entender o nosso sofrimento. A gente precisa entender que sim, que vai doer, que nós vamos sofrer, que é um processo, né? E para você se curar dessa dor, para você seguir a sua vida, retomar suas atividades, infelizmente você vai ter que sofrer. E nós não estamos preparados para isso, né?
O ser humano, ele não quer nada que é ruim. Ele não aceita a tristeza, ele não aceita a raiva, ele não aceita o medo. Nós queremos estar felizes, nós queremos estar bem, e quando a gente sente alguma coisa que é aversiva, a gente não consegue lidar com isso. E é por isso que as pessoas adoecem tanto, por não saber lidar com aquilo que não é tão prazeroso assim. Que a gente precisa entender os nossos sentimentos, né? A gente precisa entender como que o nosso organismo reage. E é dessa forma. A gente precisa dar importância a tudo isso. Primeiro que ainda tem a grande diferença que ninguém é igual, né? Nem fisicamente, nem sentimentalmente. Né? Ainda tem isso. Né? Exatamente. Isso é um ponto importante que eu sempre falo, né? As pessoas reagem de maneira diferente, de acordo com a minha história de vida, né? Por exemplo, tem pessoas que são mais resistentes, porque, de certa forma, sempre tiveram uma vida muito difícil, são mais resilientes, né? Tem mais apoio, tem mais orientação. Tem pessoas que não, que sofrem muito por coisas que a gente considera que não é tão importante assim, né? Por exemplo, pode ser que alguém termine um relacionamento e fique deprimido a vida inteira, entre em depressão. E pode ser que uma pessoa perca o seu companheiro ou companheira, por exemplo, pelo Covid, e se recuperem de uma maneira, né, menos destrutiva, menos, digamos que não tenham tantos danos. Então, são duas situações diferentes, né, com dois comportamentos diferentes. E não se trata de ser proporcional ou não, porque não sou eu que defino isso, não é você, né? Cada um sente de uma forma. E a gente precisa entender isso e parar de julgar tanto, né? É aquela coisa, a gente precisa acolher. Vamos aprender a acolher o sofrimento do outro, porque isso transforma vidas, né? A gente precisa se Exatamente. responsabilizar também. Exato. A Antônia César diz aqui, boa noite, como é bom ouvir palavras bonitas. Com essa pandemia, muitas pessoas conseguiram enxergar o quão são capazes de voar alto e correr atrás de seus objetivos, de renascer novamente, mais de forma. Aí eu pergunto para a doutora Jéssica, que é psicóloga e também é atual secretária da Mulher de Pedreira, que poderia falar sobre a secretaria. Como é que está se preparando, doutora Jéssica, para os futuros pacientes após essa pandemia? Certo. Sandro, inclusive, é uma das coisas que eu sinto muita falta, né? Porque eu sempre, a minha área de atuação, desde sempre, desde a faculdade, sempre foi na área social. Eu sempre gostei de estar em bairro de vulnerabilidade. Isso aí me dá prazer, eu amo, né? É a minha área de atuação. E com a pandemia, isso diminuiu muito, diminuiu consideravelmente. E eu me vi em uma situação que eu precisei também me reinventar, porque eu precisei mudar para a clínica. E não era algo que eu estava habituada a fazer, né? E eu pude encontrar aí também, como muitas pessoas, uma nova ferramenta, uma nova área de atuação. Pude gostar, pude me apaixonar também. E ver, porque às vezes você foca muito só em uma coisa. E esse é o nosso maior erro. Porque quando você foca só em uma coisa e você perde aquela coisa, você perde tudo, né? Porque a gente precisa dividir as nossas, digamos que os nossos reforçadores, tudo aquilo que nos dá prazer. Aí você só sabe fazer uma coisa. Ah, eu só sei fazer isso, eu só sei fazer isso. E aí você não pode mais fazer aquilo ali e agora. O que a gente vai fazer? Então eu também me reinventei, né? Eu pude conhecer um outro lado da psicologia que até então eu não dava tanta importância, eu não tinha muita aptidão, eu não tinha muita vocação. Eu sempre falei isso. Eu sempre tive vocação para a área social, mas para a área clínica não. E com a pandemia eu pude abrir a minha clínica, né? Eu pude ser psicóloga clínica, eu pude atuar aí nessa área e eu gostei muito. E eu vi que eu poderia sim fazer muitas coisas, né? Eu poderia sim parar de focar só em algo, porque depois isso me traz danos, me traz alguns prejuízos. Então eu me reinventei. E o que eu pretendo após a pandemia é justamente duas coisas, né? A questão da minha família, que eu acho que eu sempre deixei muito a desejar, porque eu sempre precisei trabalhar muito, e eu tenho três filhos, né, uma bebezinha agora, e eu sempre
priorizei mais o trabalho. E agora eu pude priorizar mais a minha família. E eu vi o quanto que isso é importante e o quanto que isso é necessário, né? E aí aquela coisa, investir também na minha profissão, no meu outro lado, né? Percorrer por outros caminhos, porque nós somos, dá para fazer muita coisa. Então a gente precisa estar aí se conhecendo, porque eu acho que a gente precisa fazer isso, se conhecer, ver quais as possibilidades e abrir caminhos. A gente não pode se fechar. A vida é assim, a gente precisa seguir, a gente precisa se adaptar, a gente precisa se reconstruir. E isso é feito dessa maneira. A gente precisa ter novos horizontes e parar de caminhar apenas para frente. A gente precisa olhar para os lados. Exatamente. E dar apoio para quem está precisando também do nosso lado, né, doutora? Com certeza. Exatamente. Eu acho que nós somos responsáveis pelo outro. Eu sempre digo isso, né? É o nosso dever cuidar do outro. E para você cuidar, você não precisa ter uma formação, você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser médico, você não precisa ser enfermeiro. Você pode cuidar do outro do seu jeito, né? Não se trata de uma profissão, se trata de você poder ajudar, de você poder contribuir de alguma forma com a sociedade. O que que eu posso fazer para melhorar o mundo? Porque as pessoas, mas uma simples atitude pode mudar sim, mas as pessoas falam, mas eu não vou mudar o mundo. O meu mundo é o mundo que eu vivo, são as pessoas que eu convivo, são os lugares que eu frequento, é o meu trabalho, são as pessoas que eu trabalho. Então, de que forma eu posso melhorar o ambiente que eu vivo? De que forma eu posso melhorar as nossas relações? De que forma eu posso ser um ser humano melhor? Nós precisamos melhorar, né? Eu acredito que isso é um ponto muito importante. A gente precisa reconhecer que precisamos sim melhorar a cada dia, né? O que que eu posso ser melhor hoje? O que que eu posso fazer de bom hoje pelo outro? Então a gente tem que colocar isso como um compromisso diário. E a gente acaba aqui esquecendo essas coisinhas que são tão importantes. Exatamente. Eu digo sempre que há uma controvérsia dentro da pandemia com relação à parte amorosa de casais, porque eu vi muitos, né, inclusive os grandes astros, né, do mundo, do Brasil, separou porque não aguentou ficar com a esposa de casa, ou a esposa não aguentou ficar com o marido dentro de casa, se separaram por causa da pandemia. O erro era a pandemia ou o erro estava neles, eles não viam isso? Porque a senhora falou o contrário agora, a senhora encontrou aí a sua nova paixão, né? Surgiu essa criança muito linda que você tem aí. Quer dizer, uma coisa totalmente diferente da outra, mas que acho que o certo é o carinho que a gente tem que ter pelo outro. Não está culpando até uma própria pandemia com relação a isso, quando não existe mais a palavra amor. Não é isso? Exatamente. Mas é o que eu disse. Nós só queremos o que é bom. Nós não queremos o que é ruim. E eu vou falar, não vou falar porque, assim, quando nós falamos de tolerar algumas questões, violência doméstica nunca vai ser tolerado, nunca. Nenhuma família merece viver com violência e não tem justificativa. Uhum. Então, eu não vou falar disso, né, para as pessoas não distorcerem a minha fala. Mas o que que eu acredito? Nós não queremos o que é ruim. E a nossa geração, ela é uma geração que não tem paciência. Nós não queremos o que é ruim. A gente não quer sofrer, né? E quando se trata do outro, né? O outro é diferente. São pessoas diferentes, são pessoas que pensam diferente, são pessoas que agem diferente, que querem coisas diferentes, porque são seres humanos diferentes. Não é porque estão juntos que precisam pensar e agir de maneira igual, né? E o que que acontece? As pessoas não querem passar pelo lado ruim. Se não tá bom, me estressei, briguei, então vamos colocar um ponto final. Por quê? Porque você não tem mais aquela paciência, você não tem mais aquela tolerância. Algumas coisas não são mais aceitáveis. Mais uma vez, quando a gente fala de violência é outro patamar. Mas é assim, né? Precisou passar por uma pandemia para entender que aquilo ali não era o que você queria, porque você precisou conviver com o outro e aturar algumas coisas. E a gente não está muito pronto para isso, não. Hoje em dia, nossa geração não está muito preparada.
não tem muito interesse, né? E não é assim, não vai ser bom o tempo todo. As pessoas não são felizes o tempo todo. As pessoas não estão bem dispostas a se doar o tempo todo. E se tratando de uma relação, nós precisamos entender assim, se a gente pensar que só vai ser bom, nós não podemos nos relacionar com ninguém, porque não vai ser bom o tempo todo, né? E isso se trata de todos os tipos de relações. No trabalho, sempre vai haver problemas. Na família, com seus amigos, em tudo. Então, se você acredita que precisa ser bom o tempo inteiro, então não precisa nem iniciar, porque não vai ser bom o tempo inteiro. E as pessoas precisam ficar mais resistentes e saberem lidar com os problemas, né? Surgiu um problema, e agora? O que que nós vamos fazer? Inclusive, eu até falei isso ontem, aqui na minha casa. Hum, Sim, temos um problema. Sim, vamos fazer o quê para resolver? Porque se tem um problema, tem a solução, não é assim? certeza. Então, a gente precisa buscar a solução. E a solução não é fugir do problema, que a gente foge do problema. Ei, tá aqui, nós temos isso aqui. O que que nós podemos fazer para mudar e melhorar isso aqui que aconteceu? Então, a gente precisa sim alcançar uma alternativa. E tem. Só que as pessoas estão muito sobrecarregadas, muito estressadas, adoecidas, não se cuidam. E aí uma coisa leva a outra. Então a gente precisa respirar fundo e resolver, né? A gente tem uma tendência de ficar sempre deixando as coisas passarem. A gente não fala, as pessoas chegam a um determinado ponto que as pessoas não querem mais falar, se cansam. Ah, vou falar sobre a mesma coisa? Tem que falar. Tem que falar, tem que dizer o que sente. Isso aqui não tá bom, isso aqui tá ruim, eu tô me sentindo mal, isso não me faz bem, ei, isso não é confortável, ei, isso é desagradável. A gente precisa externar o que a gente sente. Porque quando você acumula, quando chegar o momento de você externar isso, aí às vezes já não tem como reverter, né? Porque já se torna mais grave. Então, a gente precisa ir solucionando os problemas e não adiando para chegar a um ponto de acumular e você não conseguir mais dar conta. Problemas foram feitos para serem resolvidos, né? Exatamente. O Flávio está dizendo aqui, o Flávio Pessoa diz assim, até porque se forem muitos parecidos, não dá muito certo. Exatamente. Imagina você aguentar alguém que é igual a você. Eu, Deus me livre. Já pensou? Eu não, Eita, aí não tem condição, eu né? acho, Aí, eu aí, não me aí entra, suportaria. aí entra aquele ditado, né? Dois bicudos não se beijam, né? Não dá certo. É, exatamente. As pessoas precisam se. É um complemento, né? Não é que ninguém vai. Ah, meu companheiro ou minha companheira vai me completar. Não, é um complemento. Vem acrescentar. É acrescentar aquilo que falta, né? Por exemplo, você é super agitada, você é acelerada, você fala muito. E aí você encontra alguém que é mais calmo, né? Que é mais tranquilo, que tem um jeito mais sensato de resolver as coisas. Então, isso ajuda, porque é um equilíbrio, né? E às vezes. Um aprende com o, digamos, entre aspas, com o defeito do outro. E isso. E é aquela coisa, a gente sempre pode melhorar. E o nosso mal é esse. A gente não reconhece os nossos defeitos, né? O outro, o outro tá sempre errado. Então a gente não reconhece quando o erro é nosso. Então é um momento também de entender, de ouvir, né? A gente precisa ouvir e falar depois, né? Que a gente sente uma sede, uma necessidade de falar, 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 porque eu tenho que ficar por cima, porque no momento da discussão eu é que tenho que me sobressair, e a gente não ouve. Numa discussão onde todo Exatamente. mundo está gritando, ninguém está se ouvindo. O meu interesse ali, eu quero falar, 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 falar. Eu não estou ouvindo. Então, se eu não ouço, eu não aprendo, né? Então, se eu não estou aprendendo, eu não estou absorvendo nada. Então, precisa de um equilíbrio. Não tem como você agir, pensar igual ao outro, não. Né? Somos seres humanos, cada um na sua singularidade. E isso é muito bom, porque agrega, né? Exato. Imagina ter alguém Exatamente. igual, não vai acrescentar exatamente nada. Então,
Isso, Para quê, né? isso. Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a doutora Jéssica, fica à vontade. A Silvana Queiroz diz aqui: colher e respeitar o sofrimento do outro. Ajuda muito isso, né? Como a senhora acabou de falar, né? Não entendi. Falhou. Colher e respeitar o sofrimento do outro. Isso ajuda, né? Ambos. É isso? Deu para ouvir? E Deu para não ouvir está agora? aparecendo. Não, está falhando na pergunta. Só dá para ouvir Tá. respeito. Eu só ouvi respeito. Colher e respeitar o sofrimento do outro. Quer dizer, isso ajuda, né? Ah, sim. Isso é interessante, sabe por quê? Porque muitas vezes nós cometemos alguns erros e nós não conseguimos enxergar isso como erro. Por exemplo, eu erro, mas eu acho que eu estou ali arrasando, né? Tá tudo certo. Só que eu não estou. E aí o outro diz: ei, não é assim. Isso não tá certo. Então, nós precisamos ouvir, porque a gente tem a oportunidade de mudar e de melhorar, né? Exatamente. Fala pessoas assim aqui, numa discussão, só grite se a casa estiver pegando fogo. Aprendi isso na reunião preparatória para casamento de 11 anos atrás. Acho que ele jogou até o fósforo no mato, né, Flávio? Com certeza. Suzana, boa noite. Francinete Braga, boa Boa noite. noite, Se alguém quiser, Suzana, se minha alguém quiser linda. entrar aqui na conversa, se alguém quiser entrar na conversa com a gente aqui, está disponível, né? É só dar um sinalzinho que a gente chama você aqui. Doutora Jéssica, é, como a gente pode dizer assim, que a ciência e a fé, como a psicologia vê isso, a ciência e a fé, essa força, essa união, fortalecendo cada vez mais para a gente vencer essa pandemia. Como a psicologia vê isso? Ciência e fé lutando para derrotar o seu inimigo. Certo. Eu acho que isso é muito interessante, uma pergunta muito interessante, né? Porque muitas vezes, por exemplo, na minha atuação eu não posso usar a minha religião, né? Na minha Hum, atuação eu não posso dar nenhuma orientação pautada na Bíblia ou falar de Deus, porque é ciência, né? E como você disse, às vezes a ciência e a religião elas se chocam, né? São duas coisas diferentes. Mas há muito tempo eu vi uma pesquisa e dizia assim que fizeram algumas perguntas, né? Aliás, fizeram uma pesquisa para saber o que trazia mais felicidade. O que trazia aquela felicidade plena? É o dinheiro ou era a religião? E aí foi analisada algumas pessoas e falaram até a questão de ganhar na loteria. Será que se eu ganhasse na loteria, isso me traria uma felicidade plena? Ou será que quando eu tenho uma religião, quando eu tenho um Deus no qual eu acredito, ou seja lá qual for a religião, cada um com a sua, tem muitas religiões, budismo, candomblé, enfim, tem muitas. Então, cada uma acredita em alguma coisa. Então, seja lá qual for a sua religião, ela te traz um conforto, ela te traz uma certeza maior. E nesse momento é importante, porque as pessoas que têm fé, elas acreditam que sim, estamos passando por um momento difícil, mas vai ficar tudo bem. Eu acho que a fé nada mais é do que ter a certeza, é quando você confia, né? Em meio a tantas dificuldades, você sabe que tem um Deus que está olhando por você e pela sua família. E que mesmo que esse mal venha lhe atingir, você vai conseguir sair, porque ele vai te sustentar. Eu acho isso lindíssimo. E eu acho que é muito importante. E todos nós precisamos ter nós precisamos acreditar em alguma coisa. Eu sempre digo isso, né? Porque não dá para a gente viver assim aleatoriamente. Cada um acredita em algo, né? E a gente precisa ter isso. essa certeza. É o pensar positivo, é dizer não, tá acontecendo, né, uma situação ruim na minha vida, mas vai ficar tudo bem. É saber que você pode sim passar por aquilo ali de maneira você está sofrendo, enfim, mas as coisas vão passar. E é acreditar que tudo vai ficar bem, né? Então as pessoas precisam sim, é uma fonte de prazer, é um reforçador, inclusive a gente coloca como um reforçador, né, a questão da religião, porque é uma rede, existe uma rede de apoio, né? E a religião, ela é uma rede de apoio muito forte. Primeiro porque você
se torna mais resiliente, você se torna mais forte. E segundo, que você convive com pessoas que compactuam com o mesmo pensamento que o seu. Então, são pessoas que estão tentando passar por um problema, são pessoas que sabem que talvez esse problema atinja a sua família, mas é todo um grupo que acredita na mesma coisa e que está ali se ajudando, se fortalecendo e dando força um para o outro. Então, a fé é muito importante nesse momento, sim. Exato. Nós estamos falando aqui, para quem está entrando agora na nossa live, sobre o tema que foi colocado em discussão e aprovado aqui no nosso Fala Aí, que é o que fazer após a pandemia. Doutora, e aí muitas pessoas, como eu falei no começo aqui, disseram: ah, vou ganhar dinheiro, outro vou fazer um culto para celebrar, outro vou viajar, outro vou abraçar meus parentes, meus amigos. Nunca um abraço foi, digamos assim, tão desejado, né? Só agora nessa pandemia? Como é que a senhora vê isso? É verdade, mas no começo, no início da tua fala, eu até pensei assim, porque as pessoas muitas vezes, não estou falando de quem fez a pergunta, eu estou falando de modo Sim, sim. geral, né? Vamos lá, vamos fazer uma missa de ação de graças. Você já foi na igreja? Você orou hoje? Você procurou Deus de alguma maneira? Porque a gente está falando de agradecer, né? Agradecer por enfrentarmos esse momento difícil. Mas e hoje? Eu estou buscando, né? Eu vou viajar. Eu vou dar mais atenção para minha família. É o que eu falei no início, bem no início. É o que a gente está fazendo agora. Porque o futuro, né? Apesar de incerto, ele vai ser construído com base nas coisas que a gente está fazendo agora, no nosso presente. Então, nós estamos caminhando para o nosso futuro, apesar de não saber o que vai ter lá, né? O que vai estar nos esperando. Mas é assim. Então, precisamos começar agora. A gente precisa começar hoje. Como todas as pessoas que se reinventaram, que descobriram, às vezes, aptidões que nem sabiam que tinham, né? Alguma vocação, nem sabia que tinha aquele desejo e agora está aí trabalhando, está gostando. Então é isso. A gente precisa acordar, né? Exatamente. Nós estamos também ao vivo nesse momento, doutora Jéssica. Doutora Jéssica é psicóloga e também é a secretária da Mulher da Gestão Vanessa Maia, está aqui hoje dando um pouco dessa sabedoria para a gente. Estamos ao vivo também na Rádio Vale fm.net.br, meu amigo Cleiton Souza, e ele disse que a audiência está muito grande, que o programa está excelente, a sua fala é muito coerente com a realidade. Ótima profissional, lhe parabenizando aqui pela participação. Olha, muito Né? Coisa boa, obrigada. né? Muito Muito bom. obrigada, eu fico muito feliz. Eu acho que isso é que faz meu trabalho valer a pena. É quando as Exato. pessoas reconhecem. Tem uma pergunta Pra, aqui, pra... Sandro, também. Bem, pode Eu tô olhar aí, vendo. pode ler. Pode ir. A senhora acha que a pandemia mudará nossos paradigmas em relação às coisas materiais? Valorizamos mais os outros, como é? Valoriza mais os outros, amor, amizade, família, etc. Sim, até falamos disso. Inclusive, Sandro, eu acho que foi uma das coisas que mudou muito. Essa questão de bens materiais, de consumo, né? Sim. Eu acredito que nós podemos ver que a gente pode viver com menos, né? O consumo acelerado, comprando pessoas, porque isso tem um transtorno psiquiátrico, né? Essa compra, o comprador compulsivo, não é algo, né? A gente precisa ficar atento e dar a devida importância. É sério. Então, assim, a gente pôde chegar em um momento que não tinha trabalho, não tinha dinheiro, e todo mundo conseguiu pagar sua luz, todo mundo conseguiu comer, todo mundo conseguiu enfrentar esse problema aí com pouco. Então, eu acho que mudou muito os hábitos também de consumo, né? Hoje a gente já vê que a gente não precisa de tanto para viver. Nós não O precisamos supérfluo, o comprar supérfluo, tanto. o supérfluo parece que foi esquecido nessa pandemia, né, doutora? Exatamente, exatamente. E isso também é um ponto positivo, né? Como eu disse, é uma pandemia devastadora, né? Tá destruindo muitas famílias, mas como todo problema, que a gente tire alguma coisa, né? Alguma coisa boa. A gente
tem que tirar algum proveito disso. E eu acredito que esse é um ponto muito importante. Essa pergunta é muito pertinente, porque essa questão de valorizar muito os bens materiais, você nunca está satisfeito. Você compra um celular hoje, mês que vem sai o outro, você quer aquele outro celular, Já mas, quer gente, aquele você não outro, né? precisa. O seu celular tá bom, tá funcionando, não, mas todo mundo tá usando. Então, se todo mundo tem, eu também vou ter, e você não pode comprar, mas você compra, você se endivida, e aí a gente teve que frear, porque não tinha como. Nós precisamos frear e dizer, não, não vai ser agora que você vai ter esse celular. Ei, você pode usar o seu. Ei, o seu funciona. Então, assim, a gente precisa olhar para isso como algo positivo e estender isso. Não é só agora, não, né? Que a gente possa saber usar o nosso dinheiro ao nosso favor, né? Tem muita gente endividada, tem muita gente com transtornos psiquiátricos por conta de um endividamento. Então, assim, é um problema gigantesco, né? Uma coisa leva a outra. Então, esse é um ponto positivo. A gente está vivendo com menos. Eu acho que, como outras profissões, a psicologia também, né, tem sempre os seus avanços, sempre os seus novos estudos. E a senhora, como psicóloga, como é que viu tudo isso nesse momento? Alguma coisa ficou para trás, que não foi concluída? Tem algo que vai ser concluído à frente? E há novos rumos, novos fatores para a psicologia para o futuro? Como é que você está esperando tudo isso? E, Sandro, falhou. A pergunta é referente à minha profissão? Sim, assim como outra profissão, a psicologia, né, tem a busca sempre algo mais, né? O médico estuda para melhorar aquela parte que ele faz, a senhora também, o Uhum. advogado procura se habilitar às leis. E o que deixou de ser Sim. feito na parte da psicologia hoje que pode ser feito amanhã, ou se houve um atraso e como pode ser recuperado esse atraso? Uma das mudanças na psicologia, como eu falei ainda agora, eu acho que é a valorização dos profissionais, né? Nós podemos olhar para esse momento e perceber que sim, nós precisamos de vários profissionais, que nós não estamos sendo fracos a procurar um profissional, por exemplo, um psicólogo, né? Visto que em muitos casos a psicologia ainda é um tabu, né? Dizer que eu preciso de uma ajuda é um tabu, né? Eu não posso, por exemplo, se você vai em um dentista e você está no seu trabalho, você diz, hoje eu tenho um dentista. Mas se você tem Sim. a sua terapia, você não fala, porque você tem vergonha, né? E todo mundo sofre, todo mundo adoece, todo mundo precisa de ajuda. A questão é que nem todos reconhecem isso. E a psicologia abriu portas, porque a psicologia ela se tornou mais acessível. Ela veio e ocupou um espaço maior, né? E isso é feito de diversas maneiras, né? E aquela coisa do trabalho também, que trazendo aí que eu disse que acabou que antecipou algumas coisas do nosso futuro, né? O atendimento por celular, isso aí vai chegar um momento que pouquíssimas vezes a gente vai atender alguém de forma presencial, você vai poder fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, abriu muitas oportunidades. E os psicólogos também puderam se reinventar, né? Puderam mudar a sua atuação. Tem tanto psicólogo hoje que está trabalhando aí na linha de frente do Covid. É algo novo que ninguém conhece, é desconhecido para todos. No começo da pandemia, não sabia nem que remédio usar. Hoje nós já temos um protocolo a ser seguido. Então, o psicólogo também está lá dando suporte à família. O psicólogo também está lá cuidando da equipe, né? Que adoece também, né? Em momentos de, por exemplo, acabou de falecer um paciente, não resistiu, né? Como que vai dar essa notícia? Essa equipe está preparada? Hoje, em um ano de pandemia, sim, mas e no início? Todo mundo apavorado, todo mundo com medo de morrer. Então, o psicólogo, ele pôde mostrar a sua importância. É mostrar, não, nós estamos aqui, a nossa classe precisa ser reconhecida, vocês precisam reconhecer que vocês precisam de nós, né? E eu acho que é um momento muito importante.
né? E, Sandro, eu quero só fazer um comentário bem aqui acerca de um outro comentário. Eu só queria À dar um vontade, fica à abraço aqui vontade. Fica à para vontade. Suzana, agora que apareceu aqui para mim. Muito bom ouvir e assistir você, amiga, excelente profissional. Suzana, meu amor, você mora no meu coração. Você sabe o tamanho do carinho que eu tenho por você. E a admiração é Suzana, recíproca. Suzana para nós é como se fosse da família, a gente morou tudo pertinho um do outro, né? Aí ela agora foi conhecer o Damião e Damião levou Suzana para mais longe da gente. Mas Eita, Suzana agora mora perto de mim, agora é minha vizinha. é, mas Aliás, eu sou vizinha dela. São figuras importantes das nossas vidas, tanto a Suzana como o Damião. A família Pacheco é uma benção, né? É uma benção. É verdade. É verdade. A bike é parceira dessas causas, né? O pessoal do Labigol do Asfalto diz que a bike é parceira dessas causas, né? A questão da saúde, de passar o tempo da psicologia. Doutora, sim, inclusive... haverá... pode falar, pode falar. Não, eu ia falar justamente do trabalho deles, porque essa questão da prática de exercício, né, nesse momento ajudou muita gente, né? Com certeza, se ele fosse falar, com certeza teria muitos casos de pessoas que estavam deprimidas e ansiosas e pedalando, mudaram, melhoraram suas vidas. Então, é uma maneira também de estar buscando aí qualidade de vida. O trabalho que eles fazem não é só praticar um exercício, não é só andar de bicicleta, é um trabalho social. E eu espero muito que eles reconheçam que o trabalho que eles fazem é belíssimo, o incentivo, né? Aquele grupo, todo mundo se apoiando, todo mundo incentivando o outro, isso melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Exato. Dá menos aqui, levei mesmo, para bem longe. Damião tá dizendo que levou a Suzana bem para longe da gente aqui. O José Barreto, professor José Barreto, meu cunhado, está dizendo aqui, é uma pergunta profunda. O que fazer depois de tudo isso, doutora? Depende do que você quer para a sua vida, né? A gente precisa entender o que nós queremos, onde nós queremos chegar, né? O que eu aprendi disso? O que eu pude tirar de proveito de todo esse sofrimento, de todo esse período ruim? E o que fazer? O que eu quero para mim, né? O que eu quero para minha vida? O que eu quero na minha profissão? O que eu quero para minha carreira? É uma pergunta muito particular e subjetiva, né? A gente precisa se fazer essa pergunta. E daqui a um ano, eu sempre, é um hábito meu. Inclusive, em momentos de crise, em momentos difíceis. Eu sempre pensei assim, quando eu estava passando por um problema, ou estou passando por um problema. Como será daqui a um mês? Uhum. Porque quando eu coloco assim, daqui a um mês, eu entendo que vai passar e já não vai estar tão sério, vai estar mais brando. Então, o que eu vou fazer daqui a 6 meses? O que eu quero daqui a 6 meses? Né? O que eu posso fazer hoje para que quando chegar os 6 meses, isso esteja concluído? Então, é uma pergunta muito subjetiva. Cada um tem um gosto, cada um quer uma coisa, né? Eu não posso falar por todos, porque é algo mesmo que só cada um pode dizer, né? Nem todo mundo quer um abraço, nem todo mundo quer uma família, pelo contrário, teve muita gente que se distanciou. A gente precisa ver tudo, não é só... porque as pessoas romantizam muito, Sandro, né? As pessoas tendem a romantizar muitas coisas. Nós temos mais amor, não sei o quê. Mas será? Será que nós teremos mais amor? Será que nós teremos mais empatia? Claro que despertou isso, porque muita gente perdeu pessoas que amava e tipo assim, eu perdi meu pai e eu não pude demonstrar a ele o quanto que eu amava, né? Uhum. E aí é difícil se colocar no lugar dessa pessoa. Com certeza, a vivência dela vai ser diferente de alguém que não sofreu nenhum impacto, porque tem pessoas que não sofreram nenhum impacto na pandemia. Então, será que elas vão pensar, o que eu vou fazer daqui a um ano? Mas se a vida dela tá igual, nada mudou. Então, depende muito da história de vida de cada um. O que foi a pandemia para mim, né? O que mudou na minha vida? O que eu perdi? O que eu ganhei? Né? O que eu quero? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? O que eu agradei? O que eu deixei de agradar? Né?
Mas a gente não está fazendo essa reflexão e nós precisamos fazer. É um exercício, na verdade. E é um exercício diário. Porque se nós pensarmos assim, as coisas mudam de figura, né? Se eu pensar, se eu parar para analisar tudo que eu fiz de bom, por exemplo, vamos pegar aí um ano de pandemia, né? Agora em março fez um ano, então um ano. O que que eu Foi. fiz? O que eu fiz de bom? Ah, fiz isso. Ah, eu errei em algumas coisas, certo? Então, o que eu posso fazer para melhorar? Tem como consertar? Tem como melhorar o que foi feito? Né? Eu não quero mais que isso aconteça. Então, como me comportar de hoje em diante? Então, são várias questões que a gente precisa levantar, né? O que eu vou fazer quando a pandemia passar? Depende. Depende do que você quer, depende de onde você quer chegar. A nossa vida não vai se resumir a isso, né? Daqui a 5 anos, e aí? Vamos ter outro problema? Já tivemos outras pandemias e as coisas vão passando, a gente vai passando por isso. E as coisas se tornam naturais à medida que ocorre de maneira mais frequente. Se hoje eu assisto a TV e eu vi lá, uma mulher. Não, uma pessoa morreu pelo Covid. Aí amanhã eu olho, uma pessoa morreu, 10 pessoas morreram, né? Aquilo ali se torna natural. Eu não sofro mais ao ver aquela informação, porque se tornou natural, porque eu estou vendo todo dia. Então as coisas elas tendem a se naturalizar. E é onde nós erramos, porque a gente se acostuma com as coisas ruins que acontecem no mundo, né? Exatamente. Doutora, para fechar com chave de ouro esse tema, o que vamos fazer após a pandemia ou após a própria Covid, que é a doença? Qual o tempo que o ser humano, nós, teremos depois da pandemia para dizer assim, voltei à vida normal? Há essa perspectiva? Sandra, eu acredito que as coisas elas ocorrem de forma natural, né? Não vai chegar um dia que a gente vai dizer, ei, acabou a pandemia. Não. Isso vai sendo vivenciado. Vai chegar um momento que os casos vão diminuindo, né? As medidas de prevenção vão diminuindo, os cuidados vão diminuindo. E ninguém vai se dar conta que é o fim, né? Por exemplo, em algumas cidades, eu vi alguns vídeos, né? As pessoas comemorando o fim da pandemia. Mas não chegamos um dia, por exemplo, estamos aqui hoje, todo mundo sem poder sair, usando máscara. Amanhã acordou, ei, acabou a pandemia. Não vai ser dessa forma. Vai ser de forma lenta, vai ser de forma gradual. Então, quando a mudança ela é feita de forma gradual, ela não é tão sentida assim, né? Vai chegar o final da pandemia, né? A vida das pessoas, claro que os trabalhos, né, as coisas vão se naturalizar, mas isso vai ser vivenciado de maneira gradual, então não vai ter grandes mudanças. É por isso que eu falo, as pessoas colocam muito para o amanhã. Amanhã eu vou fazer tal coisa. E hoje não faz nada. E Porque nem ontem é a vida. fez. E nem ontem fez. E nem está pretendendo fazer amanhã, né? Mas daqui a um mês, daqui a um ano ela pretende. Então, assim, as coisas acontecem de forma gradual. E a gente não leva. Hoje é muito fácil todo mundo dizer que a gente para um pouco para, né, para amar mais, para cuidar mais, para valorizar mais e tudo. Mas no dia a dia mesmo, às vezes não tem grandes mudanças assim, né? Porque quando eu digo que eu preciso cuidar mais, não é o mesmo que dizer eu estou cuidando mais. São duas coisas diferentes. O falar e o fazer é diferente. Então, assim, falar, todo mundo está falando muita coisa, né? Mas será que as pessoas estão fazendo? E mais uma vez, vai chegar um momento que tudo isso vai ter passado. E aí nós vamos ver como que nós vamos nos comportar, se nós vamos levar adiante os velhos hábitos, né? Se nós vamos passar por uma pandemia e não vamos mudar em nada, não vamos agregar em nada. Então, isso é muito particular de cada um.
Nós não vamos E- chegar, acordar um dia e vai estar tudo bem, não. As coisas vão acontecer de forma lenta, de forma natural, imperceptíveis, a maioria das vezes. Isso. Como eu perguntei aos meus seguidores e às minhas seguidoras o que você vai fazer após a pandemia, eu pergunto agora para a senhora. O que a doutora Jéssica Piscola vai fazer após a pandemia? Olha, eu tenho um compromisso diário de essa questão de amar o próximo. Eu tenho muitas coisas que eu preciso melhorar, muitas, inúmeras. Eu estou buscando essa melhora, inclusive fazendo terapia também. Todo mundo precisa melhorar alguma coisa, né? E eu estou buscando, eu tenho meus mecanismos aí, minhas estratégias para melhorar. Mas eu também tenho algumas vontades, e são coisas simples, porque eu acho que às vezes a gente cria tantas coisas grandiosas que na verdade nem é aquilo que você quer, né? São coisas simples, coisas do dia a dia, né? Questão dos meus filhos, de viajar, ter um aniversário. Eu estava até falando isso esses dias, porque eu nunca fiz um aniversário. Eu tenho 30 anos, eu nunca fiz um aniversário. E eu quero ter um aniversário, eu quero fazer um aniversário, eu nunca gostei, né? E nesse momento que a gente precisa valorizar a vida, onde tantas pessoas estão morrendo, lutando pela vida, nós estamos aqui vivos e não valorizamos o que a gente tem. Então é uma das coisas que eu pretendo fazer, que é uma coisa simples, mas é uma coisa que eu não tinha feito antes e que eu acho que é importante, né? Dizer, não, a gente precisa celebrar, porque enquanto você está vivendo com saúde, tem pessoas morrendo, tem pessoas que não têm a chance de acordar, tem pessoas que tem parentes chorando, tem mãe chorando porque perdeu o filho, e você está aí, você está viva. Então, estar vivo hoje é motivo sim para comemorar. Isso é uma coisa pequena que eu pretendo fazer. E fora as outras coisas em relação à minha profissão, que sempre tem, né? Mas isso é uma coisa simples, porque eu quero deixar que não precisa ser algo grandioso. As mudanças, elas podem ser pequenas, fazem diferença, né? Então não queira Exatamente. transformar o mundo da noite para o dia, né? Você já olhou para as pessoas que estão do seu lado hoje, sua mãe, você já conversou, você já falou? Então, assim, são pequenos hábitos que causam grandes mudanças. A gente precisa entender isso. E não ficar romantizando, ah, porque a pandemia, sim. E aí? O que que eu mudei hoje? O que que eu posso fazer hoje? Né? É sempre assim, né? Olhar sempre para o futuro como se fosse algo inalcançável, porque às vezes é mesmo inalcançável. Mas é o que que Quer eu dizer, eu posso só fazer sou, eu hoje? só sou, eu só sou capaz de fazer no futuro? Então, as pessoas pensam assim, ah, o que eu vou fazer? Por isso o motivo da minha fala é esse, porque não se trata do futuro, se trata do hoje. A gente precisa fazer hoje. Ah, eu vou amar mais as pessoas. Você está amando mais as pessoas hoje? Não. Então tu não quer isso para o futuro, porque o futuro é construído. Ninguém vai chegar no futuro do nada. Ei, hoje você chegou aqui, é o futuro. Não. O futuro é construído. Então faça hoje. Faça algo por você hoje, faça algo por alguém hoje. Então é isso, pequenas mudanças. Então acredito que dá mais resultado. A gente precisa ter os pés no chão. A gente às vezes fica muito aleatório assim no mundo. Não dá. Exatamente. É verdade. Eu já estou imaginando aqui o tamanho do bolo do aniversário que você vai fazer. Ah, eu vou fazer, você vai ser convidado. Opa, que bom, rapaz. Doce, Tem sua doce, família. doce afeto confeitaria está aqui aguardando para Doce fazer esse bolo afeto. gigante. Eu fico só delirando vendo os doces, os Pois bolos. é, Oh, meu Deus. pois é. Se reinventando, né? Isso é bom. Se Isso é bom. reinventando. É um ótimo Exato. exemplo, Doutora, inclusive. para a gente finalizar, eu quero já agradecer a sua participação, importantíssima a sua participação hoje, dentro desse tema, o que vamos fazer após a Covid ou após a pandemia, que é uma coisa falar da outra, não tem para onde correr. Aí, Exatamente. para fechar, eu pergunto, como secretária da Mulher, o que deixou de fazer, o que pode ser feito já dentro da pandemia e após a pandemia para valorizar cada vez mais essa classe feminina que tanto sofre, né? Exatamente. Então, por conta do Covid, por conta das enchentes, todo o nosso calendário, aí no mês de março, foi cancelado, nossas atividades não puderam ser concluídas. E também, mais uma vez, é uma hora de se reinventar, né? Como que nós vamos conseguir
alcançar essas mulheres. Como que nós vamos conseguir alcançar essas mulheres, visto que muitas estão dentro de casa, convivendo com o agressor, não podem sair, né, não podem denunciar. Então, a gente está buscando algumas maneiras de oferecer suporte a essas mulheres de maneira mais prática, né? Fizemos agora até agradeço até a oportunidade de falar sobre isso, que é um formulário Vontade. online, né, que a gente fez. É um formulário super simples, inclusive eu fiquei até muito surpresa, porque teve um caso que foi uma criança que denunciou, entendeu? E como que a gente pode alcançar? E a gente às vezes acha que é uma besteira, é um simples formulário. Não, mas pode salvar uma vida, né? Então, assim, Claro. a gente é um formulário, você responde de maneira online, você lá tem algumas perguntas, nome, telefone, qual tipo de violência sofre, se está convivendo com o agressor, porque aí a gente vai fazer uma visita, será que pode? Tem uma palavra-chave, tipo assim, tem o número do telefone, você vai colocar o número do seu telefone, mas colocamos lá uma palavra-chave, para no momento que a gente mandar uma mensagem, por exemplo, se o agressor estiver com o celular na mão e você enviar aquela mensagem, não vai comprometer, né? Porque ali naquele momento a gente poderia até gerar mais uma briga, mais um momento de agressão. Então, estamos tomando todos os cuidados e nesse momento foi isso. E tem os projetos também para inserir a mulher no mercado de trabalho. As aulas estão acontecendo de maneiras remotas, né? Fizemos uma parceria com o IESP, uma instituição de ensino aqui de Pedreiras, ganhamos algumas vagas para mulheres em situação de violência, ganhamos durante o mês de março 70% de desconto. Então, assim, essa questão da independência financeira da mulher, a autonomia da mulher é um ponto que a gente está pegando bastante assim no pé, porque nós precisamos oferecer para essas mulheres uma oportunidade de serem inseridas no mercado de trabalho, visto que muitas têm uma dependência, visto que muitas passaram o tempo todo numa relação que não podiam estudar, não podiam trabalhar, porque o homem não deixava. Então, assim, é muito complexo falar sobre isso, né? E eu quero até deixar um abraço também para a prefeita Vanessa Maia, que é quem oferece um suporte para que a gente possa trabalhar. Isso é muito importante, ter uma gestora mulher também, que nos incentiva, que nos apoia. E é isso. A partir de agora, Pô, quando por ser uma mulher, fortalece a luta cada vez mais, né? Com certeza. Eu sempre digo, onde eu falo, faz toda a diferença ter uma gestora mulher, porque ela é mais sensível à causa. Ela dá importância porque Isso. ela vivencia, ela conhece, né? Quando você conhece o que você vive, é diferente. Então, assim, pela Vanessa Maia ser uma mulher, também uma mulher que sempre trabalhou, sempre teve sua profissão, sempre teve filho, sempre aí fazendo tudo ao mesmo tempo, ela conhece a causa, ela conhece a problemática, né? Inclusive, eu fiz até uma live com ela, antes dela, quando ela era pré-candidata, ainda falando de violência doméstica. Então, ela é uma mulher que conhece a causa. E por conhecer a causa, ela quer combater, porque ela entende que aquilo ali é sério. Então, ela tem esse olhar, né? Ela exige que a gente faça esse trabalho, porque não é só dizer, não, se vira aí vocês. Não, ela quer resultados. Isso faz diferença, porque ela nos cobre e a gente precisa trabalhar todo mundo junto em prol das mulheres do nosso município, porque todas vão usufruir, né? Então, faz toda a diferença ter uma gestora mulher. Eu me sinto muito honrada de morar em um município cuja mulher é uma gestora e competente, né? Isso é muito bom. Muito bom. Doutora Jéssica, muito obrigado por sua participação. A gente ainda vai conversar muitas vezes aqui, vamos trazer outros temas, e Com até em relação certeza. mesmo à própria secretaria, quando tudo isso passar, que vai passar, né, a Vai gente vai passar. trazer aqui projetos e falar de projetos. Olha, lembra como foi daquele tempo, olha como é que está hoje. Então, vai ser maravilhoso para todos nós, né? Então, eu Com quero aqui lhe certeza. agradecer e deixar que você possa aí se despedir dos nossos seguidores, das nossas seguidoras, com uma palavra de incentivo para todos nós, como uma excelente profissional psicóloga que a senhora é. A palavra de incentivo que eu vou dar é que a gente realmente nós precisamos olhar mais para aquilo que de fato é importante, né? O que é importante para nós, né? E quando eu puder voltar ao meu trabalho de maneira integral, né? Será que
O que que eu perdi? Será que eu não ganhei? Então, assim, às vezes, a gente nessa vida acelerada, a gente não consegue ver as coisas do jeito que elas são. As coisas vão passando batido, porque você não Uhum. olha. E a gente precisa acordar e olhar. Nós não estamos olhando para o que é realmente de fato importante, né? Precisamos ter a consciência, né, do que o que eu faço contribui, o que eu faço afeta o outro. A gente precisa entender que o nosso papel também é esse, de ajudar, né? E principalmente entender que passando por um momento tão difícil como esse, um momento de sofrimento, onde tantas famílias estão sendo, né, desestruturadas porque estão perdendo seus parentes, seus familiares, estão perdendo as pessoas que amam. Eu ainda estou contribuindo para o sofrimento de outras pessoas, né? Eu acho que nós, seres humanos, nós somos muito cruéis. Eu sempre falo sobre isso com minhas amigas, com as pessoas que são próximas de mim. Como que eu tenho um poder de levantar e como eu tenho o poder de destruir a vida do outro com uma simples palavra, né? Então a gente precisa entender que ali do outro lado, que aqui do meu lado existe uma vida, existe um coração, né? Existe alguém que precisa de apoio. Se você não puder ajudar alguém, não atrapalhe. Eu sempre digo isso diariamente. Não pode ajudar? Não atrapalha. Então, assim, precisamos passar por tantas dificuldades para entender o valor dos outros, né? Precisamos ver milhões de pessoas morrendo no mundo inteiro para poder reconhecer o que era para ser reconhecido diariamente, era para ter sido de graça. Mas nós precisamos pagar um preço muito alto para isso. E talvez é uma oportunidade, né, que a gente tem aí de acordar e fazer o que é certo, fazer o que é melhor. Então, assim, que todo mundo se olhe com respeito também, que você possa reconhecer o seu valor, que você possa reconhecer todo o esforço que você vem mantendo, que você vem fazendo para manter a sua família de pé, para manter o seu negócio funcionando em meio a tantas dificuldades. Então, minha palavra de incentivo é essa. A gente precisa simplesmente acordar, né? Acordar e ver as coisas ao nosso redor. A gente vive assim, a gente não dá valor às coisas. A gente, sabe aquela história? Ah, só dá valor quando perde. Isso aí é Perde. clichê, é uma frase que a gente fala direto, mas que é verdade. Nós só valorizamos aquilo que nós não temos. E por quê? Né? Por que que nós somos assim? Quando está ali disponível, quando a gente tem, ninguém olha. Então, precisou eu perder alguém para eu ver o quanto que ela é importante? Então, talvez a gente está tendo a oportunidade de valorizar enquanto você tem, para que você não possa perder e se arrepender. Então, que a gente possa amar o outro de verdade, amar o nosso trabalho de verdade, amar os nossos amigos de verdade. Essa é a minha palavra. Que a gente desperte mesmo. Nós precisamos acordar, de verdade. Tranquilo. Dê um abraço do Neto aí, toda a família, tá? E Ele tá ali estamos com a aqui neném. sempre. Tá, é o babá, é o papai babá. Eu sou o vovô babá e ele é o papai babá. Cada um com sua função, né? Pois é, né? Estamos aqui, aprendendo cada vez mais. Com certeza. Doutora Jéssica, Agradeço, muito, Sandro. Muito, muito, muito obrigada. É sempre um eu que prazer agradeço. participar. Sempre um prazer. Sempre que quiser, eu gosto. Adoro participar, porque sempre é muito descontraído, é sempre muito Claro, saudável. claro. Sabe? E as pessoas precisam ouvir. É tão bom conversar, né? Às vezes a gente está falando alguma coisa aqui e tem outra pessoa ali do outro lado que é tudo que ela precisava ouvir. Então eu te parabenizo por dar oportunidade a essas pessoas que estão em casa, porque essa é uma maneira também de aliviar as nossas ansiedades, né? As nossas Quantas, tristezas. quantas pessoas nesse momento nós acabamos de dar uma palavra de conforto, de carinho, né, que estavam precisando apenas de uma palavrinha pequenininha, e Às vezes é outras uma que vão coisinha ver o tão vídeo, vai ficar, simples. né? Não é só um carocinho. E outras que vão ver esse vídeo também vão ver a importância que nós temos de um para o outro. Que é tão simples, não cobra nada, ninguém paga nada por É isso, de né? graça, não tira pedaço, né? É verdade. Então eu agradeço muito, foi muito bom. É como eu digo, pequenas mudanças, pequenas coisas, são pequenas palavras que transformam
a vida de muita gente. Então, que a gente se comprometa a melhorar cada dia. É um exercício diário, não é fácil, né? Nós temos uma tendência mesmo a ser ruim, mas precisa de um esforço. Hoje eu vou ser melhor que ontem. Hoje eu vou fazer melhor do que eu fiz ontem. E assim a nossa vida vai sendo construída, e quando chegar daqui a um ano, a pandemia passou, e agora? Eu estou me tornando uma pessoa cada dia melhor, porque eu não esperei algo tão distante. Eu vim fazendo isso dia após dia. E é assim que tem que ser. A gente precisa se comprometer. É uma mudança gradual. É de sementinha em sementinha que essa plantinha vai crescer, né? Então é dessa forma. E daqui a um tempo teremos uma floresta imensa. Com certeza, a floresta vai estar imensa, muitas flores e muitas árvores, né? A gente precisa Exato. olhar pensando positivo que vai dar tudo certo. Minha querida, mais uma vez, obrigado. E estamos aqui sempre à sua disposição, tá bom? Dê um abraço em Muito todo mundo aí. obrigada, abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Então tá aí, nós conversamos com a psicóloga doutora Jéssica Saturnino, que também é a atual secretária da mulher, né, de Pedreiras, né, doutora Jéssica Saturnino. Bom, tá na hora do nosso sorteio, né? O sorteio hoje, parabéns, nos deu um grande motivo para refletir sobre nossas ações diárias. Erenilde Chagas, a Dayana Maria, parabéns também, né? Deixa eu ver. Vou ver quem mais aqui que está agradecendo aqui no final. Professora Maria Rosane, lá em São Luís, eu não perco. Excelente diálogo. Obrigado, professora. Lá em... Eterno presidente. Todo mundo que passa na Câmara como presidente pro resto da vida. Um abraço, minha escrever no nosso computador. Já vou... Então é o seguinte, ó, eu vou mostrar para vocês, lá em cima tem Maratão do Povo, não tem? Vocês vão dar para você ver, ó. Eu vou sair aqui
Deixa eu puxar aqui, cadê? Não vai dar para ver aqui. Tá vendo aí? Baratão do Povo. Quem escrever primeiro ao longo do Baratão do Povo, completa, vai ganhar um kit tapete para a cozinha. Valendo! Qual o slogan do Baratão do Povo? Tá bem de vermelhinho. Quem escrever primeiro vai ganhar. Tá bom? Vamos lá. Ver quem é que vai ser o ganhador ou a ganhadora desse kit. Kit Aragão. Precisavam de uma live assim excelente, né? A M. Pá de Oliveira. Bora, gente, escreva aí qual ao longo do Maratão do Povo para você ganhar um kit de tapete para sua cozinha. Escreva aí, né? Eu coloquei lá em cima, tá dando para ver lá, ó. Vou colocar de novo. Quem escrever primeiro aqui vai ganhar. Maratão do Povo. Não, Carolina, é o slogan que eu quero. Carolina botou Maratão do Povo. Olha lá de vermelhinho, gente. Ninguém viu ainda, ó. Lá em cima, ó. Rapaz, não tá dando para ver. Olha aí, eu saí do meio aqui, ó. Olha aí, ó. Tá? Tá vendo? Não é. Antônio dos César botou aqui. Onde você economiza muito mais. Não é. Eu quero dar esse kit esse kit de. Fala aí, para mim falar o slogan? Tá bom, eu vou falar o slogan. Não deu para ninguém escrever, eu vou falar, tá? Carolina, fala aí. A Dayana, fala aí. Tá certo, eu vou dizer. O slogan, quem vai ver quem escrever primeiro, tá? Vai ganhar quem escrever primeiro. É sempre na moda com você. Maratão do Povo, sempre na moda com você. Quem escrever primeiro agora vai ganhar. Vai ganhar, vamos ver. Sempre ao lado do povo, não é, professora? Bora ver quem vai escrever primeiro para ganhar o kit Travesseiro do Baratão do Povo. Sempre na moda com você. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Vamos ver. Escreva aí. Alguém já escreveu ainda? Sempre na moda com você. Antônio do César. Pronto. Antônio do César ganhou. Antônio do César, vou entrar em contato com você aqui através do nosso WhatsApp, tá bom? Agora todo mundo está botando. Dayana sempre na moda com você. A Leidiane sempre na moda com você. Mas já responderam aqui, né? Foi a Antônia do César, sempre na moda com você. Tá bom? Um abraço. Gente, terça-feira tem mais. Tem mais. Fala aí, com apoio do Baratão do Povo, sempre trazendo brindes para você e sempre uma conversa descontraída. A gente vai lançar aí o tema para a gente trazer mais um profissional ou uma profissional para falar sobre o nosso próximo tema na terça-feira. Cleiton Souza, meu amigo, da rádio valefm.net.br, muito obrigado ao seu Ribamar Macedo, também lá no Pau d'Arco, na Pau d'Arco FM. Muito obrigado a vocês aí pela parceria. Estamos aqui. Fique com Deus. Para você que gostou, um abraço. Para você que não gostou, dois bem apertados, porque nem mesmo Cristo conseguiu agradar a todos. A gente volta terça-feira com mais um programa. Fala aí! Até lá, se Deus quiser. Ele quer, porque Deus é bom.
O celular não está encerrando, está travado. Não está encerrando o celular.